Senhor nos abençoe nesse momento, que seja o Pai falando e não eu. Meus queridos, estamos aí na época de Páscoa, uma semana que é muito importante para nós enquanto cristãos, e nós gostaríamos de trabalhar alguns momentos, dos últimos momentos da vida de Jesus com vocês. E algo que eu acredito que tem edificado a minha vida, que pode edificar também a vida da igreja. Vai ser rápido, prático, mas eu quero que essa palavra queime no coração de vocês como tem queimado na minha. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. Se quiser projetar aí para o pessoal acompanhar, muito bom. Esse trecho, nosso título está Jesus no Getsemane. Aqui a gente está num momento um pouquinho depois da ceia e um pouquinho antes de Jesus ser preso. E é um momento que com certeza marca bastante a vida de Jesus, porque é um momento que a gente pode ver a sua humanidade. E que ele sofreu muita coisa enquanto ser humano, da mesma forma que eu e você sofremos no dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Como Deus preparou o momento todo de forma maravilhosa. E o texto diz o seguinte: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui a gente está no momento da vida de Jesus que ele estava passando pelo ápice do seu ministério e ele estava prestes a passar todo o sofrimento que a gente já conhece. O evangelista Marcos nos conta sobre os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, antes de ser preso, condenado injustamente e crucificado. Até aqui Jesus havia exercido seu ministério com excelência. Jesus nasceu de um milagre, cresceu, se desenvolveu debaixo das leis, aprendeu um ofício com seu pai, relacionou-se com pessoas, fez muitos amigos, muitos inimigos, viveu a sua vida. Mas, diferente de todos nós, ele não cometeu nenhumzinho pecado. Mesmo assim, Deus permitiu que ele sofresse, enquanto homem, por todos os nossos pecados. Marcos inicia aqui o trecho das Sagradas Escrituras que descrevem o abandono, o julgamento e a morte de Jesus. A gente pode observar que os discípulos abandonariam Jesus. Eles teriam medo, eles fugiriam num primeiro momento. A gente percebe que Jesus orou 3 vezes
E Deus não respondeu. O silêncio do Pai. E a morte de Jesus. Jesus no Getsemane, ele demonstrou o quão humano ele era. Tomado de pavor e de angústia, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele teve sentimentos que, como eu e você, temos no dia a dia. Quantas vezes nós nos vemos diante de situações sem saída, muitas vezes, situações que doem, uma perda, e a gente se sente angustiado, triste, às vezes por questões financeiras, relacionais, questões relacionadas à sua fé. Jesus sentiu medo, e não foi pouco. Aqui, enquanto um homem inocente, ele estava sofrendo tudo isso, vivenciando tudo isso, mas tudo isso que ele estava passando fazia parte do plano do Pai, fazia parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele precisava passar por tudo isso. Muitas vezes a gente não tem a compreensão do porquê estamos passando por algumas situações nas nossas vidas. Mas faz parte do plano do Pai. Talvez a gente precise mudar um pouco a chavinha, virar uma chavinha e parar de perguntar por que Deus permite que algumas coisas acontecem. Tira o porquê do teu coração. Ao invés de perguntar por quê, pergunte para que Deus permite que algumas coisas acontecem. Porque aqui a gente vê que se a gente ficar perguntando por quê, talvez a gente não entenda, porque o modo que Deus trabalha, nosso coração não entende. Mas se a gente perguntar para quê, a gente consegue entender. Deus tinha um plano. Para que Ele permitiu que Jesus sofresse? Para salvar a mim e a você. Agora, se você ficar perguntando por quê, talvez a gente se perca. A reflexão que eu queria trazer no dia de hoje, ela fala um pouco mais a respeito da postura de Jesus perante um período tão difícil da sua vida. Mas, para isso, eu queria trazer a atenção ao local onde tudo isso aconteceu. Ao Getsemane. E eu vou usar um pouquinho a figura toda do Getsemane, o significado da palavra, do nome, para a gente tentar entender um pouquinho a respeito dos processos que Deus desenvolve nas nossas vidas. Segundo os estudiosos, Getsemane era um horto ou um jardim localizado aos pés do Monte das Oliveiras. E o seu nome significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Ali perto do Monte das Oliveiras, então, lá no pé, ficava possivelmente um lugar onde o pessoal pegava as frutas, as azeitonas, que eram abundantes, ali na região do Monte das Oliveiras, levavam até lá para armazenar e prensar, para produzir o azeite. Esse é o significado de Getsemane. Prensa de azeite. Para mim é muito claro que Deus escolheu esse lugar para que Jesus passasse por todo esse sofrimento, para que a gente pudesse relacionar, talvez, um pouco do que Jesus ia passar. Ser prensado, esmagado, para que pudesse ser extraído algo bom dali e o propósito fosse cumprido. Então, acho que Deus preparou esse lugar maravilhoso e registrou tudo isso através das Sagradas Escrituras para que a gente pudesse fazer essa reflexão hoje. O azeite que está nas nossas mesas hoje, milenar. Ele era usado na culinária, já foi usado em questões medicinais, para acender candeias, lampiões, outras coisas, o óleo em si. Mas talvez na tua casa, na hora do almoço, você nunca parou, pegou o azeite e falou assim: como é que é feito isso aqui? Como é que é feito o azeite? Eu sou um curioso. E aí a gente foi estudar um pouquinho a respeito de como é o processo de se fazer o azeite. A gente vê que tem tudo a ver com a prensa do azeite. E a gente vê que existe um processo tremendo por trás disso. Né? Então, tudo que chega na nossa mesa, às vezes a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Para a gente saber as origens, as raízes, como foi feito. Se é da Fugini ou não.
Então a gente tem que estar bem atento ao processo de produção. E eu quero desafiar vocês a pensar um pouquinho comigo e a gente correlacionar qual é o processo de produção do azeite, qual é o processo que Deus tem na minha vida, qual é o processo que Deus fez na vida de Jesus e o que Ele quer com tudo isso. Estão comigo? Beleza. Primeiro passo para a gente pensar na produção do azeite, obviamente, é a matéria-prima. Sem a matéria-prima, nada acontece. Mas o primeiro passo de tudo é o plantio, é colocar a semente, é a germinação. A germinação que é o ponto inicial de todo o desenvolvimento de uma semente. Muitas vezes a semente ela é usada enquanto sentido figurado para marcar o início de uma nova fase, para marcar algo que pode ser produtivo, algo que pode florescer. Algo relacionado ao desenvolvimento e a um processo de evolução. Se você plantar e cuidar, as coisas vão evoluir. Porém, existe um processo, e essa é a palavra que eu quero que a gente guarde muito no nosso coração hoje. O processo das coisas. Precisamos encontrar dentro de nós, se tratando de germinação, de plantio, trazendo para nós, plantamos a azeitona lá. Dentro de nós, para os novos convertidos, os novos na caminhada da fé, uma sementinha foi plantada no teu coração. A sementinha, às vezes, através da palavra, através do louvor, através das ações que ocorrem aqui, da comunhão dentro da igreja, algo diferente, um pontinho de luz aí dentro de você. Encontrou solo no teu coração. Mas se esse solo não for cuidado, e esse solo não for regado, não for cuidado, não for adubado, não vai crescer. Tem muita gente na igreja que vive 15 anos já de convertido e fica na papinha. E papinha não faz semente crescer. E talvez isso seja uma das coisas que a gente tem que pensar a respeito do nosso processo de desenvolvimento enquanto cristão. Até aqui, quando a gente olha aqui, a gente tem um processo, né, Isaías? Lavado pelo sangue, algo como a neve, lapidado como ouro, e ali a gente vai transbordar. Processo. A cruz tem todo um processo de desenvolvimento. Desenvolvimento crescente com Deus. E tem gente que fica só ali na semente. Mas a gente precisa se desenvolver. Fica o desafio e a reflexão. Onde você tem se encontrado? Na sementinha ainda? Vamos desenvolver, gente. Vamos adubar, vamos regar, vamos cuidar. Porque a gente precisa crescer. Depois que a gente cuida, a oliveira ela continua a crescer e se desenvolver. Ela se torna uma árvore muito forte. A oliveira ela é uma árvore que ela é caracterizada pela longevidade, capacidade de frutificar, mesmo num solo de pouca água. Além disso, a oliveira, mesmo quando ela é cortada ou queimada, ela tem capacidade de brotar de novo. Então é uma árvore que é muito resistente. Então é uma árvore que, se ela cresce, meu amigo, se ela cria raízes, são raízes fortes. E pode vir a pancada que for, ela brota. Ela brota. Mas ainda não chegamos ao fruto. Ainda não deu fruto. Tem gente que chega num grau de maturidade da vida espiritual que germinou, cresceu, se desenvolveu. Só que quando corta ou quando queima, para aí. Não consegue brotar de novo. Desanima, perde a esperança, não persevera. Talvez porque ainda esteja faltando um pouquinho a mais de maturidade espiritual. E a maturidade espiritual está relacionada à vida com Deus, dia a dia, oração, leitura da palavra, vida em comunidade, vida de serviço. A vida de serviço ela é desafiadora, porque você começa a acompanhar algumas pessoas, aí começam a surgir dúvidas nelas, aí às vezes você não sabe responder, você tem que ir atrás, estudar. E para mim esse aqui é um desafio maravilhoso, poder trazer a palavra eu tenho que me dedicar muito para estudar, porque tem gente que depois vai vir atrás da gente. É um processo de desenvolvimento maravilhoso. Se você ainda não prega a palavra em lugar nenhum, no seu trabalho, nos seus amigos, comece. Porque senão você vai ficar cortando, brotando, mas não dá fruto de verdade.
A oliveira, ela pode demorar alguns anos para dar fruto. A oliveira, depois do processo de amadurecimento dela, que leva mais ou menos 15 anos, começam a aparecer os primeiros frutos. Então, às vezes demora, querido. Às vezes, em alguma área da tua vida, você está cansado de caminhar, mas às vezes demora para dar fruto. Assim como a oliveira. Demanda um tempinho de maturidade, de caminhada. A oliveira, ela nos ensina muito sobre a paciência e a espera. Que não adianta, sei lá, que não vai ter fruto antes. Tem que esperar, tem que cuidar, tem que regar, tem que amadurecer. O ministério de Jesus, agora nesse momento que a gente está falando aqui, que ele está no ápice, Jesus está com 33 anos. Mas Jesus cresceu, né? A semente foi plantada lá pelo Espírito Santo. Jesus cresceu, germinou, cresceu. Se desenvolveu enquanto criança, estudou, se dedicou às leis, se dedicou à palavra. Enquanto criança já foi usado por Deus. E continuou a se desenvolver, a se relacionar intimamente com o Pai, a se relacionar intimamente com pessoas, a espalhar, a fazer bagunça lá onde ele estava. Mas o ápice do ministério dele, que a gente está falando, ele está com 33 anos. Demorou um pouquinho. Assim como a oliveira demora às vezes para dar azeitona, Jesus também demorou um pouquinho. Então tenha paciência se você está passando por um processo que Deus está fazendo as coisas e talvez as coisas não estejam saindo como você deseja. Tenha um pouquinho de paciência, porque Deus está preparando algo para você e Ele está usando desse processo para fazer as coisas acontecerem. Então, depois de plantar, regar, cuidar, desenvolver, amadurecer e esperar, aí as coisas começam a acontecer. Depois de dar os frutos, depois desse todo o processo de amadurecimento, a gente consegue ver os frutos. Agora, para eu fazer o azeite, eu tenho que ir lá e colher. A azeitona, ela não vai dar o azeite sozinho, não. Você tem que ir lá colher. E o processo de colheita da azeitona é muito legal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver como é que é feito. Mas nos primórdios, para você colher a azeitona, você tinha que ir lá na árvore e chacoalhar com muita força. Chacoalhar para cair o fruto. Hoje em dia, algumas máquinas fazem isso. O pessoal aí que trabalha com isso já deve ter visto. É muito legal, vem uma garra lá, ela pega na árvore, aí tem uma rede embaixo, ela chacoalha muito. Quanto mais chacoalha, mais fruta cai. E aí depois ela recolhe tudo aquilo. Com muita eficiência. Vocês ouviram o que eu falei? Quanto mais chacoalha, mais dá fruto. Às vezes você amadureceu, aí você está começando a dar fruto e a vida vem te chacoalhar. Alguém já passou por isso? Às vezes, meu querido, Deus está permitindo você tomar um chacoalhão na sua vida para ver se você começa a dar fruto. Para ver se você sai da sua zona de conforto. Porque você está lá na sua casa, de boa, você está lá abençoadão. É você e Deus, mas você precisa dar fruto. E o fruto estava relacionado a você e o outro. Quando a gente fala lá do fruto do Espírito, a maior parte dos frutos do Espírito você só desenvolve se você se relacionar com pessoas. Paciência, bondade. E às vezes quando você vai se relacionar com alguém e Deus quer usar ela para te dar paciência, meu amigo, às vezes você vai se chatear. Né? Então é vida de relacionamento. Abre um texto para mim aí. Gálatas 6, 7 a 10. Gálatas 6, 7 a 10. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha como a palavra de Deus, olha lá, quem semeia para a sua carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha que bonito, como que Deus fala a respeito da semeadura, do fruto. Passa mais um.
Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, a hora que a vida te chacoalha, não pode desanimar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, vocês estão vendo que para desenvolver algumas coisas não é sozinho, é com a família da fé. E quando a gente está falando de dar e colher frutos, é principalmente em relação ao nosso próximo. Mas às vezes a vida nos chacoalha. Assim como chacoalhou a Jesus. Jesus, no ápice do seu ministério, está lá curtindo com os discípulos, espalhando a palavra. Ele sabe o que ele vai passar. Mas ele acha que às vezes na condição humana dele, que vai sofrer, que vai doer, e ele pede para Deus, não quero passar isso. Não quero passar por uma doença. Não quero passar por crise financeira. Não quero passar por problemas no relacionamento. Não quero ter problemas com o ministério. Jesus, enquanto humano, ele também pediu para Deus para não passar. Mas teve que passar. Quando a gente abre as nossas Bíblias na mesma passagem, em Lucas 22, lá no Lucas 22, de 39 a 46, a gente vê o seguinte. Olha o que aconteceu com Jesus. Aqui. Estando em agonia, versículo 44, Jesus orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você acha que ele foi pouco ou muito chacoalhado nesse momento? Não acho que foi pouco. Ele ficou tão nervoso, que ele suou sangue. E a medicina explica isso. Então, meu querido, Jesus foi chacoalhado e viu tudo desabar ao redor. Talvez, muitas vezes ao longo da nossa vida, durante os processos de desenvolvimento, nós estamos sendo chacoalhados. Mas se você parar, você não vai ver o fruto. Muito menos o azeite. Muito menos o azeite. Então, depois que a gente vê o fruto, a gente tem que levar a azeitona para o lugar da prensa. Lá para o Getsemane. O pessoal pegava e levava lá, na prensa de azeite. O lagar. Lagar é o termo que é designado para o lugar onde se armazenava e esmagava, ou ao ato de esmagar. Não só a azeitona, mas outras coisas, como a uva, do vinho, também. Esse é o termo. Mas antes do lagar, você precisa pegar a fruta e você precisa levar até o local. Se você fica parado com o fruto no lugar, não adianta de nada. Você tem que ir para algum lugar. Para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua escola, para onde for. Mas você tem que ir, levar esse fruto. Só que, vocês já viram aquele pessoal da roça que carrega as coisas nas costas? Às vezes pesa. E às vezes não é tão perto o lugar para qual você vai levar os frutos. Só que a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala que Deus não nos dá nenhum fardo que nós não possamos carregar. Lá em Coríntios 10, 13. Se Deus está te dando um fardo para carregar, é porque você pode. E se você não pode, Ele vai te ajudar. Lucas, a mesma passagem em Lucas, ele traz um relato que os outros evangelhos não trazem. Jesus orava, contudo não se faça a minha vontade, sim a sua. Mas ele estava muito mal. E no versículo 43, Deus fez o seguinte. Então lhe apareceu um anjo que o confortava. Estando em agonia, ele orava mais intensamente. Então, às vezes, durante todo esse processo, que você acha que o fardo é pesado, Deus não dá um fardo que você não pode carregar. A palavra dele é muito fiel, ele é justo. Então ele não está mentindo para você. O que Jesus fez? Orou.
porque ele achava que o fardo era pesado para ele. Mas Deus não tirou o fardo, Deus confortou. Então, se você está passando por algum processo difícil, algum processo doloroso, que Deus está usando para o seu desenvolvimento, às vezes Ele não vai te livrar, mas Ele vai ser fiel, se precisar, para mandar um anjo para te confortar. E faz parte do processo. A oração de Jesus não foi respondida, mas o fortaleceu para passar naquele momento. Tessalonicenses 5,17 diz para orar sem cessar. Quando Paulo fala para orar sem cessar, ele está falando de tempos difíceis, ele já está avisando que a gente vai passar por tempos difíceis. Por isso ele fala para a gente orar sem cessar. E no versículo 18 ele ainda nos diz para a gente fazer isso em todas as circunstâncias, porque ele sabe que nem sempre vai estar uma beleza. E faz parte do processo. Orar sem cessar. Foi o que Jesus fez. Estou na roça, vou orar. Deus, se possível, livra de mim. Não vai ser possível, não respondeu. Orou, se fortaleceu e passou pelo que ele precisava passar. Depois da colheita, a gente entra no processo final da produção do azeite, que é o lagar, como eu falei. Que é o lugar ou a ação de armazenar e esmagar a azeitona. Aqui no lagar, a fruta é prensada, esmagada, destruída para ser transformada. A gente pode trazer isso para a minha vida e para a sua. Às vezes você vai ser esmagado, mas se você está sendo esmagado, é porque Deus quer tirar o melhor de você. Ele quer transformar essa fruta no azeite extra virgem, no azeite mais purinho que a gente coloca na nossa mesa. Mas para isso precisa esmagar. Esmagar. Isso para a nossa vida. Para Jesus, foi literal. A gente viu aqui o que aconteceu com ele. Jesus foi esmagado. Apanhou muito, foi humilhado. Cuspiram, bateram, crucificaram, furaram. Jesus foi esmagado. Mas, porque Deus tinha um propósito para isso. Dali, ao ser esmagado, seria extraído o melhor. Salvação para mim e para você. Para toda a humanidade. A gente pode perceber que assim como no processo de fazer o azeite, o processo que acontece comigo e com você, ele quer nos levar ao desenvolvimento para tirar o melhor. Assim como aconteceu com Jesus, Deus permitiu que Jesus passasse por tudo isso para extrair o melhor. Existe um processo tremendo que envolve a germinação, a semente, o crescimento, a espera, a colheita, o caminho e a prensa. Durante todo esse processo, nós podemos ver o processo pelo qual Jesus passaria até que morresse, a fim de nos dar salvação. Mas talvez você ainda se pergunte, Tiago precisava de tudo isso? Deus, o Todo-Poderoso, o Pai de amor, bondoso, ele não respondeu a oração de Jesus, ele abandonou Jesus. Sabe por que ele abandonou Jesus? Para não abandonar a mim e a você. Deus não poderia poupar Jesus, Tiago? Se ele quisesse? Sim, mas não. Porque um dos atributos de Deus é ele ser justo. E quando a gente fala de justiça, talvez nos dias de hoje, a gente vê muito na TV, nas notícias, na televisão, nos jornais, a gente vê muito ladrão sendo inocentado e não pagar nada. Pergunto para você, é justo? Eu quero ouvir bem alto. É para você justo um ladrão ou um assassino ser inocentado sem pagar um preço? Respondam. Não é justo. Pois bem, nós somos os criminosos. Nós somos os pecadores.
E nós deveríamos morrer por isso. Pagar por isso. Alguém tinha que pagar o preço. Éramos eu e você. Por isso Jesus precisava morrer. Porque é uma questão de justiça. E Deus é justo, mas Deus não muda. Então, para que ele pudesse continuar sendo justo, um preço precisava ser pago. Para que nós pudéssemos viver. E esse preço foi Jesus. Então, algumas atitudes de Jesus que eu gostaria que vocês se atentassem aqui. Voltando lá para o texto agora, de Marcos. No nosso processo de desenvolvimento é natural que soframos. Deus permite que nós soframos para que possamos nos desenvolver enquanto seres humanos, enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade. Para que o nosso espírito evolua. É para isso que Deus permite que a gente sofra. Então, tente mudar a pergunta no porquê do para quê. Para que Deus permite que você passe algumas situações, como permitiu que Jesus passasse, os discípulos passassem? Para que você se desenvolva e Ele extraia o melhor de você. Assim como no Getsemane, Jesus foi esmagado e dali extraiu-se o melhor para que Ele cumprisse o seu propósito, que Deus possa fazer comigo e com você. Mas para isso algumas atitudes são necessárias. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus reuniu com Ele algumas pessoas que Ele amava muito. Ele amava os 12 discípulos, mas para lá Ele só levou os mais íntimos, os mais chegados. Esses 3 aqui, eles puderam ver coisas que os outros não viram. Transfiguração, um monte de coisa, legal. Porque eles eram mais íntimos, eles eram amigos de Jesus. Por isso eles estavam ali perto no momento difícil. Então a primeira coisa que o texto nos ensina aqui, no momento que você estiver passando pela prensa, que você estiver passando pelo momento mais difícil da sua vida, traga para perto de você pessoas que você ama e que você sabe que te amam e que vão orar por você. Jesus chamou os 3 para orar por ele. É que eles vacilaram, dormiram. Não traga a gente vacilona com você. Traga a gente que vai ficar acordado, orando, firme. Mas ande com gente que vai te ajudar a te desenvolver. Que vai orar por você, que vai te corrigir, que vai caminhar com você, que vai te dar a mão, que vai ajudar você a passar pela prova, cumprir o seu propósito, porque aqui Jesus estava cumprindo o propósito para o qual ele veio. Então ande com gente que vai te ajudar a cumprir o seu propósito, como Jesus fez. Traga para perto. Não passe sozinho pela prensa. Vai dar ruim. A segunda coisa que Jesus nos ensina aqui é orar. E aqui ele orou com intimidade com Deus. Ele falou, Abba, Pai. Aqui ele demonstra que ele tem intimidade. Ele está falando assim, papai, papaizinho, escuta a minha oração. Para esse grau de intimidade, é dia a dia com Deus. Como falei, palavra, oração, vida de serviço, desenvolvimento. Se achegue. Para você ter intimidade e poder levar a sua oração, porque ela vai ser audível a Deus. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina é, traga para perto pessoas que você ama. A segunda é, ore. Porque de duas uma, a sua oração ou vai ser respondida, ou ela vai te fortalecer. E se precisar, Deus vai enviar um anjo. E a última é entender o teu propósito. Olha o que Jesus fez no final aqui. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos. Vamos. Para que você foi criado, meu amigo? Uma coisa eu não tenho dúvida. Amar o próximo e servir. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu propósito enquanto profissional. Talvez você não tenha encontrado o seu propósito enquanto servo na igreja, algum ministério. Talvez você não tenha encontrado o seu propósito em nada. Quanta gente que vive sem propósito e não sabe o que quer fazer da vida. E aí você vê, é aquela pessoa que não se desenvolve. Ela vive patinando no mesmo lugar, não sai do lugar, não consegue se desenvolver financeiramente, relacionalmente. Ausência de propósito. Aqui Jesus sabia qual era o propósito dele. E aí, a hora que ele entendeu que a oração o fortaleceu,
Ele falou: estou indo cumprir o meu propósito, que é carregar o peso do pecado de toda a humanidade, sofrer, mas vou. Para qual propósito você vive? Tiago, ainda não sei. Comece servindo ao próximo. Comece amando ao próximo. Estou no emprego que eu não gosto, não consigo me desenvolver, não é o meu propósito, não é para isso que eu fui criado. Comece amando o próximo nesse lugar que você está passando. Talvez você só esteja passando pelo trajeto de ser carregado até o lagar. Talvez você esteja passando, sendo amassado pela prensa. Talvez você só esteja passando um caminho que Deus te colocou porque tem um propósito. E o nosso propósito enquanto filho de Deus é amar o próximo e servir. Gálatas 5,14 diz que toda a lei se resume a um só mandamento: amarás o teu próximo. Achou o seu propósito, meu amigo? Olha que beleza. Então aqui as 3 coisas andam junto. Primeiro de tudo, andar com pessoas que te edificam, que te amam e que você ama. Orar em todas as circunstâncias e cumprir o propósito para o qual você foi criado. Talvez você esteja passando momentos difíceis, assim como Jesus passou. Mas eu te desafio a manter a esperança, assim como Jesus. Se aproximar dos que te fortalecem, orar, seguir em direção ao teu propósito de uma vida de serviço. Porque depois de tudo isso que Jesus passou, ele morreu. Mas sabe o que aconteceu todas as vezes que Jesus se deparou com a morte? Todas as vezes, nos relatos que a gente tem na Bíblia, principalmente em Lucas. A filha de Jairo ressuscitou. O filho da viúva de Naim, Jesus foi lá, botou a mão no esquife, ressuscitou. Lázaro ressuscitou. Vocês acham que quando Jesus morresse ia ser diferente? Ele passou por tudo que ele passou, ele sabia o final. Morte, morte de cruz. Mas depois de passar por tudo isso, ele ressuscitou para nos dar esperança da vida eterna. Então respeite os processos. Talvez você ainda esteja engatinhando, as coisas estejam germinando. Talvez você já criou raízes. Talvez você está tomando um chacoalhão de Deus para ver se sai fruto daí. Talvez ele já colheu, só que agora ele está esmagando. Para que ele está fazendo isso com você? Para que você encontre o seu propósito e viva segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e herde a vida eterna. Porque Jesus sofreu, morreu, mas ressuscitou e virá nos buscar. Último texto. Abre para mim. João 16, 33. Esse está na boca do crente. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não precisava nem falar mais nada. No mundo tereis aflições. Assim como Jesus teve. Se o Filho de Deus teve, quem está achando que não vai ter? Vai ter sim. Mas Deus tem um propósito para tudo isso. E tudo isso ele fez pelo amor mais purinho de todos. O amor mais bonito que eles vão viver, gente. Purinho de tudo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Tiago, por que Deus fez tudo isso? Amor do mais purinho. E amor que vem para encher o teu coração e não te tirar das aflições, mas te dar paz em meio às aflições. Esses foram os últimos dias de Jesus. E daqui para frente, vocês já conhecem a história. E é isso que baseia a nossa fé. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E essa é a esperança que nos dá a paz, que excede todo o entendimento humano.
E se você não provar desse amor, talvez você não conheça outro amor capaz de te proporcionar isso. Eu gostaria que, nesse momento que a gente canta a última canção, você pense no fundo do seu coração a respeito dos processos os quais Deus tem te submetido. E que você não tenha raiva, mas mude a pergunta do porquê você está passando para isso, do para que eu estou passando por isso. Porque existe um processo e existe um propósito e existe muito amor envolvido. Que Deus abençoe vocês.